tarde. Obrigado, gente, por prestigiarem, estarem aqui. Tem sido uma bênção, um aprendizado aqui caminhar com tela. Mas eu só tenho 18 minutos, então já vou começar a falar. Eu falei aqui para a nossa irmãzinha que advogado tinha que ser 180 minutos, entendeu? 18 minutos não dá certo, então tá certo. Mas muito bom estar aqui. Vamos começar conversando um pouquinho. Aí está anunciando que eu ia falar sobre ESG, vou falar sobre ESG, mas o Breno, gente, o Breno é um cara muito especial, vocês sabem como é que ele é. Ele falou, gente, Gustavo, quero que você vá lá e fale da sua vida, você inspire as pessoas. Eu falei, Breno, mas eu sou advogado, como é que eu vou inspirar as pessoas? Né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho da minha história, da minha carreira, daquilo que Deus tem feito para a glória dele, tá certo? Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Primeiro, eu sou uma pessoa muito simples, tá? No meu jeito de falar, no meu jeito de vestir, no meu jeito de morar, no meu jeito de ter minhas coisas, sou muito simples e muito idealista, sou um sonhador. Sou muito sonhador, gosto de sonhar, gosto de pensar. Aqui tem o maravilhoso mundo de Bob aí, para quem foi criança há um tempo atrás, entendeu? É o jeito que eu sou. Tenho 43 anos, apesar de parecer que tenho 49, 50, 52, né? Discípulo de Jesus, graças a Deus, coração meu pulsa pelo Nazareno, e cada vez, eu já li os evangelhos várias vezes, e cada vez que eu leio, mais uma vez a história de Jesus, ele me inspira mais e mais. Sou brasileiro e sou português também, tenho dupla cidadania, tá certo? E moro em Curitiba, Paraná, como tem muita gente aqui, tem uma confraria curitibana pesada aqui, por isso que está chovendo, entendeu? Está batendo um vento gelado, é a confraria curitibana que trouxe, ok? Bem, o que mais que eu posso falar sobre mim? Sou um esposo apaixonado e um pai realizado, sou casado com a Micheline, que ela é musicista, então imagina um casamento de um advogado com uma musicista, né? É tipo assim, Curitiba cinzenta com Fortaleza, né, ensolarada, né? Mas a gente bate uma boa bolinha, nós dois juntos. Temos 2 filhos abençoados, o Caleb e o Samuel, são os nossos tesouros, ok? Rapidamente, sou um sofrido torcedor. Vamos passar isso, é uma fase muito triste da minha vida que eu tenho passado, então eu vou passar rapidamente, vamos passar. Sou projeto de baterista. Então toco um pouquinho, tenho tentado abençoar lá a igreja. Já gravei CD, viu? Né? Aqui vocês viram, eu tinha acabado de sair do trabalho e fui tocar no culto, parecendo os Beatles, né? Enfim, muito bem. E eu vou falar um pouquinho do meu propósito. E a frase que explica um pouco do propósito que Deus tem colocado na minha vida é esse: ajudar a fazer o bem de forma bem feita, certo? Não adianta só a gente ter vontade de fazer o bem. Para fazer o bem dá trabalho, gente, mas dá trabalho fazer o bem que vocês não têm noção, tá? Então, aquilo que Deus colocou na minha vida, né? Eu não sou uma pessoa de trabalhar em ponta de projetos, né? Como o Maurício que está aqui, um cara super ponta de projetos, enfim. Mas eu sou um cara que gosta de ajudar as pessoas a potencializar as iniciativas e as ideias. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Tá certo? Antes de passar um próximo slide, falar mais uma coisa sobre mim, é o significado do meu nome. Todo mundo já pesquisou aqui, né? Fala sério, jogou no Google. Significado de Maurício, Dongle. O Dongle, você achou teu nome, né, Dongle? Enfim, né? Todo mundo já pesquisou. E eu fui pesquisar o meu, certo? E o meu nome, comecei a olhar, ele tem origem sueca, ó. Top, hein? É de Gustav. Gustav, gente. Nossa, coisa show de bola. Eu já comecei a pensar na cultura nórdica, na mitologia, né? Thor, o deus do trovão. Falei, acho que vai ser Deus, o príncipe dos raios, alguma coisa assim, né? O furacão. E aí eu fui ver meu nome, e o meu nome, o significado dele é bastão de combate, porrete. Certo? Então, esse é o meu nome, e tem muito a ver com um pouco da minha personalidade. Não bato em ninguém, não, tá? Mas no sentido de ser uma pessoa muito aguerrida. E aí eu fui entender por que Deus fez isso aqui, né?
Esse aí de óculos, né, parece aquele coronelzão e tal, é o meu pai é pastor. Tá? E eu passei no curso de Direito. Na época eu morava em Maringá, Paraná, e eu passei na Universidade Estadual de Maringá, que ficou conhecida como a universidade que o Sérgio Moro se graduou, tá certo? E muita gente pergunta para mim, por que você fez Direito? Gente, eu não sei, eu não lembro por que eu decidi, né? Antigamente não tinha aquela coisa de escolha, perfil profissional, personalidade, aqueles testes e tal, né? Eu sei que meu pai sempre falou que eu sempre fui muito argumentativo, né? Para não falar que eu era chato, né? Então, meus irmãos sempre tiveram uma personalidade muito tranquila, obedientes, né? Tal. E eu sempre fui o cara espoleta. Mas por quê? Não, isso aqui não está certo, isso aqui, mas por que você está mandando eu fazer isso aqui e tal, né? É o bastão de combate porrete, né? Enfim. Então, quando eu fiz Direito, né, tem duas imagens diferentes. Aqui eu passei no vestibular, estão rapando meu cabelo. E entre essa rapada de cabelo e o cara que se formou ali, acreditem, sou eu de chapéu, aconteceram muitas coisas, né? Eu estudei na faculdade, eu estudava à noite, a época, o noturno era formado por gente um pouco mais velha que queria fazer queria mudar de carreira. Então, tinha muito bancário, enfim, certo? E eu era uma pessoa que era o mais novo na sala, eu entrei na faculdade com 17 anos, ok? Bom, o que acontece é que eu trabalhava o dia inteiro, porque meu pai era pastor, né? Pastor honesto, por isso não tinha muito dinheiro. E eu tinha que me sustentar, eu estudava à noite. E eu trabalhei 5 anos, na época eu não tinha nem estágio, eu estou ficando velho mesmo. Eu era auxiliar de escritório, registrado, carteira bonitinha e tal. Até falei para o Roberto, né, Roberto, hoje, que faz 15 anos que eu não tenho 13º, comemorei esse ano. E eu fiz 5 anos eu trabalhando em escritório de direito bancário, atendia bancos, execução, ação monitória, ação pauliana, ação de cobrança, busca, penhora, aquela coisa toda. E o que aconteceu foi o seguinte, eu não me apaixonei pelo direito. Eu me frustrei muito com o direito porque eu não conseguia ver muito sentido naquilo ali, né? O meu pai, como era pastor, eu sempre estive muito envolvido nas questões da igreja, eu era apaixonado pela vida na igreja. Ministérios, abençoar as pessoas, louvor, acampamento, ação social, voluntariado, mas eu realmente não me apaixonei por aquilo. Não foi aquilo que tocava, que moldava o meu coração. E quando eu fui sair, quando eu terminei a faculdade, né, que está ali com essa fase já do chapéu, eu fui convidado para compor o escritório, mas eu sentia que eu tinha que usar a minha vida para outro tipo de coisa. Eu queria abençoar as pessoas, eu queria fazer diferença de alguma forma. E aí foi nesse sentido que eu deixei a faculdade. A partir disso, eu fui trabalhar na igreja, eu achei que eu tinha um chamado pastoral, olha só, né? Então, eu coordenei o louvor da minha igreja, foi joia, tocava liderança da juventude, mas eu trabalhando full time na igreja, em 3 meses eu descobri que eu não tinha nenhum chamado. Que, aliás, se eu fosse pastor, eu ia ser demitido em 6 meses, eu acho, possivelmente. Tá? Foi quando a minha igreja, que tinha uma vocação social muito interessante, né, tinha projetos muito antigos, cada projeto rodava de um jeito, cada um tinha um CNPJ, era tudo voluntário, aquela coisa. E aí, no final do ano, aquela coisa tradicional na igreja. Vende pizza, vende feijoada, vende roupa usada, vamos pagar as contas aqui para resolver, vamos pagar o 13º dos funcionários da creche aqui, senão não vai dar certo. E a igreja resolveu criar uma fundação para gerenciar esses projetos. E, pelo milagre de Deus, eu fui convidado para ser o gestor dessa fundação, né? Que aí começa essa fase aqui. Ó, estão vendo aí? Cabelo, magro, pá. Não é a mesma camisa não, tá? Gente, esse cara era um cara guerreiro. Pensa num cara que era guerreiro, hein? Saiu da faculdade de Direito. Primeira função dele, dirigiu uma Kombi,
pegando cestas básicas e distribuindo. Gente, quem já dirigiu uma Kombi aqui? É majestosa, não é? Fala sério. Hein? Ó aqui, ó, fazia a curva, ó. Ó. E o jogão no volante, ó. Só aqui. Freio de mão. E para engatar a marcha. Vai, né? Hora que entra. Então, esse cara começou assim. Os amigos dele, formados na faculdade, já estavam passando em concurso para promotor, para juiz, para procurador da Fazenda Nacional. E eu estava dirigindo a minha Kombi, né, pegando cesta básica, distribuindo. Foi o primeiro trabalho que eu fiz. Esse cara era guerreiro também, porque esse cara precisava aprender. E lá onde eu morava, em Maringá, não era bem uma cidade que ia ter muito curso de terceiro setor. Então, esse cara ia para São Paulo. Ele pegava um ônibus, rodoviária, descia na glorioso terminal Barra Funda. Quem já esteve lá também? São Paulo? Tomou bastante gente. Chegava assim com um bagzinho de terno, sabe aquele porta-terno assim? Tal. Pegava o metrô Barra Funda, baldeação na Sé, parava na estação Trianon, fazer curso. Apesar de ser curso terceiro setor, era curso em lugares chiques. Maxud Plaza, Sheraton, né? Pá. E aí eu chegava com a minha camisetinha, meu jeans, meu tênis, entrava no... Ó, aqui é o curso tal, ia no banheiro, botava o meu terninho, fazia o curso o dia inteiro, terminava o curso, voltava, né? Aí era transformação, virava abóbora de novo, né? Camisetinha tal, e aí vamos lá. E aí isso durou bastante tempo. E o que foi visto no macro foi implantado no micro. E aquela instituição que tinha acabado de nascer, ela cresceu em 1000% em número de atendimentos. Ela captou quase 5 milhões de reais, que há 20 anos atrás valia mais do que 5 milhões hoje, né? Mas era um valor significativo e ela cresceu. E aí esse cara aqui, sou eu mesmo, viu? Tem bastante cabelo, mas sou eu. Ele foi trabalhar na iniciativa privada, numa associação comercial, ser superintendente de responsabilidade social. Aí, esse aqui tinha que trabalhar em várias frentes. Primeiro, ele trabalhava na parte de políticas públicas, formulando, era conselheiro municipal de assistência social, na parte de otimização dos recursos públicos. Trabalhava com o empresariado, despertar o empresariado para usar recursos, investir na área de responsabilidade social, socioambiental, enfim. E trabalhava com as instituições na parte de capacitação profissional, trazendo cursos de qualidade para a profissionalização dessas instituições. E aí, última fase, vem esse cara aqui, né? Aí, ó, vocês viram? Foto já mudou, blazerzinho, né? Arrumadinho. E aí, logo depois eu saí, e aí eu comecei a minha carreira, o meu voo solo mesmo, na parte de consultoria em projetos socioambientais ligados a empresas e na área de gestão das organizações do terceiro setor e organizações religiosas também, tá? Bom, muita gente pergunta assim, né? Pô, Deus me chamou para entrar no terceiro setor. Cara do céu, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou me sustentar? Vou ter que arrumar mantenedor, né? A gente pensa naquela situação difícil, né? De novo, né? Vende pizza, vende feijoada, vende roupa, vende, né? Mas aí depois eu fui entender que Deus tinha me dado um presente enorme. Não só pelo fato de cumprir o chamado, mas para o setor que ele tinha me colocado. E eu vou explicar para vocês o tamanho do setor que eu estou inserido hoje, que muitos de vocês devem estar também. Isso aqui são dados dos Estados Unidos, tá? O terceiro setor, a contribuição no PIB americano em 2016 foi de mais de $1 trilhão, 5,6% do PIB americano é terceiro setor, a maior economia do mundo. A receita em 2016, são dados antigos, mas foi os últimos que eu achei, a receita do terceiro setor nos Estados Unidos em 2016 foi de $2,6 trilhões. Os ativos das organizações do terceiro setor em 2016 também representavam $5,9 trilhões. As doações privadas em 2018 representaram 427, ali é bilhões, tá? Não está errado ali. O percentual de população que é voluntária nos Estados Unidos em 2021, 25%, e o ranking mundial de doações nos Estados Unidos ele ficou em 19º, caiu bastante desde 2017, era 5º e passou a ser 19º. Vamos fazer agora um retrato do Brasil. No Brasil nós temos 820 mil organizações não governamentais. Tem 3 milhões de colaboradores
que trabalham diretamente com o terceiro setor. 15% da população brasileira diz fazer algum trabalho voluntário. Em 2020, o Brasil foram doados 10,3 bilhões de reais só em doações para instituições, organizações da sociedade civil. As doações, em 2020, representaram 0,14% do PIB, né, brasileiro, e o Brasil é o 54º em doações. Então, vejam bem, a gente tem no cenário internacional um setor muito robusto, muito forte, em que roda muito dinheiro, mas a gente aqui tem no Brasil um setor que está engatinhando, que tem muito a crescer. Esse foi o presente que Deus me deu, de cumprir o meu chamado num setor desse tamanho. Vamos falar sobre Endowment Funds, que o Dongley comentou ontem. Né? Endowments são fundos patrimoniais de interesse público, então são fundos como se fosse um fundo de ações, um fundo imobiliário, cuja rentabilidade desse fundo é usado sempre para ações de interesse público. Então, eu monto um endowment de 100 milhões de reais. Vamos supor que esse ano ele rendeu 10%, 10 milhões. Esses 10 milhões não podem ser resgatados. Ele tem que ser aplicado em projetos. Então, no Brasil, nós temos 13 bilhões de dólares em ativos, em endowments. Só o Bradesco, a Fundação Bradesco, são 45 bilhões. E no mundo nós temos 1,5 trilhão de dólares alocados em endowments. Então, esse é o setor que o Senhor me presenteou para trabalhar e cumprir o meu propósito, o meu chamado. O que a gente fez em 20 anos? A gente atendeu em torno de 200 organizações e empresas, ok? Implantamos projetos de 4 organizações estrangeiras no Brasil, Coreia, Estados Unidos, Inglaterra e Noruega. Imaginem eu explicando para um norueguês o sistema tributário brasileiro. Tem que ter talento, hein? Tem que quebrar a cabeça. Ou para um americano explicando a legislação trabalhista brasileira. Também tem que ter talento. Os projetos executados pelas organizações atendidas chegaram a cerca de 30 países, projetos que a gente estruturou, enfim. E disso eu destaco um projeto, a gente fala muito de ESG. ESG é um nome novo para o conceito antigo. Então, nós fizemos um trabalho numa empresa que é a Purifique, aqueles filtros portáteis. Eu estou falando do nome da empresa porque eles me autorizam. E a Purifique queria fazer algo, né? E nós visitamos a planta da empresa e verificamos que ela tratava a água. Mas depois que a pessoa já foi contaminada com a água, e aí foi o foco de ligar um negócio, um projeto alinhado ao negócio da empresa, ok? Então, nós começamos a analisar e verificamos que a Purifique, na hora de produzir o filtro, jogava fora muitas aparas de plástico. E aí olhamos e falamos assim, mas e esse plástico a gente usasse para algum projeto social? E fizemos um convênio com a Pastoral da Criança Internacional, à época com a doutora Zilda Arnes, e passamos com as aparas de plástico da Purifique, produzir todas as colheres de soro caseiro, as colheres medidas de soro caseiro no mundo inteiro. Então a Purifique produziu mais ou menos 4 milhões de colheres e chegaram em 17 países. Certo? Se a gente colocar que a média mundial são 3 filhos por família e que cada família recebe uma colher, você multiplica 4 por 3, são 12 milhões de crianças e adolescentes atendidos no único projeto que eliminou aparas de plástico e ainda foi usado para algo, certo? Já foram assessorados projetos em 17 estados brasileiros, estão faltando 10 aí que a gente está correndo para alcançar. Num processo, nós conseguimos anular 27 milhões de reais de passivo tributário de uma única organização, centenária de São Paulo, que poderia ter fechado as portas, e nós conseguimos anular 27 milhões de reais, então um valor significativo. E atualmente projetos assessorados beneficiam em torno de 400 mil pessoas, se a gente pegar todos os clientes que a gente atende atualmente, tá certo? Algumas dicas bem rápido, que o meu tempo já esgotou, eu já vi a sua plaquinha. Primeiro, acredite no seu propósito. Deus tem algo para a sua vida, acredite fielmente de que se aquilo é algo que Ele colocou no seu coração, Ele vai cumprir. Então acredite nisso. Busque conhecimento estudando e fazendo. A minha esposa acabou de terminar o doutorado agora. Sofreu horrores para terminar, um negócio terrível, um negócio.
É um negócio opressor isso aí, por isso que eu nunca vou fazer, eu acho. E estudar é importante, mas fazer é muito importante. Agora, no escritório, nós recentemente contratamos uma nova advogada. E em uma semana, ela está fazendo um parecer preparatório para um M&A de um hospital filantrópico. Por quê? Porque as pessoas têm que aprender fazendo também, tá certo? Seja resiliente e não desanime, pelo menos antes das 319 decepções. É um número que eu criei, entendeu? Não tem nada técnico aí, nem científico, tá bom? Mas não desista, prossiga, né? Seja resiliente. Foque nos seus pontos fortes, não nos pontos fracos. Tem muita gente, às vezes, fica assim, poxa, eu montar PowerPoint, eu tenho um ponto fraco. Mas, gente, se eu ficar fazendo curso de PowerPoint, eu deixo de fazer aquilo que eu sei fazer. Então, não adianta, eu tenho que melhorar ainda mais meu ponto forte. Não adianta eu ficar postando meu ponto fraco. Não vai dar, né? Porque não há tempo para fazer as duas coisas. Invista tempo com você e com as pessoas que você ama. Então, veio o nosso super doutor de manhã, né? Acabou com a autoestima de todo mundo. Você achou que você era saudável, você não é. Se você achar que você comia bem, você não come nada bem, tá bom? Eu me senti super desanimado na hora que eu fui almoçar. Eu não sabia que eu colocava no prato. Mas invista tempo com você, né? Cuide da lataria, né? Cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Tenha um tempo para você, gaste tempo com as pessoas que você ama, sua esposa, seus filhos, os amigos, enfim. Seja grato, gente. A gratidão é algo que move a nossa vida. Quando a gente é grato, a gente não murmura. A gente não briga com a gente mesmo, a gente não acha que a gente está ficando para trás. A gente agradece, né? Valorize os pequenos começos, isso é bíblico, né? Não fique preocupado se você está fazendo uma coisinha ali pequena, valorize, é um pequeno começo, mas para Deus é algo muito grande. E valorize mais as pessoas do que os processos. Isso é uma coisa que eu tenho trazido para a minha vida profissional. Tenho um escritório com pessoas que trabalham lá. E eu não valorizo o processo, eu valorizo as pessoas. Eu quero saber da vida das pessoas, quem são elas, o que elas fizeram para que elas sejam ainda melhores. E para terminar, eu deixo essa foto dessa mulher. Eleanor Roosevelt foi a primeira-dama dos Estados Unidos, esposa do presidente Franklin Delano Roosevelt, que foi o grande líder americano na Segunda Guerra. Foi uma mulher extremamente benemerente, e ela conviveu com o marido com problemas de saúde graves, mas ainda assim ela disse essa frase: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, né? Então, se você tem um sonho, acredite nele, que o seu futuro vai ser um futuro de cumprimento de propósito daquilo que Deus colocou na sua vida. Tá bom? Desculpe estourar o tempo, Deus abençoe vocês.